Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu tô aqui nesse cenário diferente porque eu quero aproveitar esse sol, essa luz maravilhosa que tá hoje pra contar pra vocês sobre o acampamento, né? A experiência maravilhosa ou não do acampamento. Tá, gente, antes de começar a falar pra vocês sobre o acampamento em si, eu vou falar sobre o que acontece antes do acampamento, porque tem toda uma preparação, não é assim de uma hora pra outra a gente vai pro acampamento, tem que se virar lá. A gente tem algumas instruções que são dadas antes, tem de nós e amarrações, tem instruções de rastejo, orientação. A orientação seria como se fosse um caça ao tesouro. A gente tem que aprender as técnicas, né, de orientação, quem vai ficar com o mapa, quem vai ficar com a bússola, quem vai ser o grupo e etc. A gente aprende, né, coloca em prática todas essas questões antes de ir pro acampamento. E a gente também tem uma palestra antes que conta para explicar como é que vai funcionar, como é que vai ser os procedimentos adotados no dia do acampamento. E nessa palestra, gente, eles contam uma história pra gente que eles criam lá, inserindo o nosso esquadrão na história, como se fosse criando uma situação de guerra mesmo. E a gente tem que prestar atenção nessa história, porque depois, né, vão ser feitas algumas perguntas no dia do acampamento a respeito dessa história. Não é muito fácil, né, porque envolve alguns nomes estranhos de aeronave, então algumas pessoas esquecem, não tem como saber para quem que eles vão perguntar. Mas é bom prestar atenção, se der para anotar, porque depois vai ter perguntas, e se a gente não acertar essas perguntas que vão ser feitas no dia, a gente acaba perdendo, né, algumas refeições. É porque assim, no dia do acampamento vai ter a ração, que depois eu vou explicar pra vocês. Tem algumas rações que são um pouquinho melhores do que outras. E se a gente errar ou levar algum tipo de punição lá no dia do acampamento, eles retiram, por exemplo, a ração de feijoada, por exemplo, que seria uma das melhores, dependendo aí do seu gosto, do seu paladar também. Nessa palestra também eles falam pra gente como é que a gente tem que se apresentar. Porque assim, gente, a gente vai receber um número, cada um vai ter um número diferente. E na hora que alguém, né, algum dos instrutores forem se referir a gente não pode falar, por exemplo, a aluna Tamires Muniz. Tem que se apresentar de uma forma diferente no acampamento. Eu era 076, então a apresentação era assim, olha só, isso tudo tinha que gravar porque tinha que falar rápido, né? Tinha que raciocinar rápido. Toda vez que ele se referisse a mim ou perguntasse alguma coisa pra mim, eu tinha que me apresentar assim. Eu acho que eu lembro, tá, gente? Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas é o que eu lembro, é assim. Combatente 076 do 6º GC do 1º Pelotão Sirius do 1º turno de 2018 apresenta-se. Toda hora que ele fosse falar comigo, eu tinha que falar assim, me apresentar assim e depois responder ele. Então chega a ser meio engraçado, né? Mas a gente tem que gravar pra conseguir falar rápido na hora. E, gente, a marcha, né, que tem pra ir pro local, né, onde vai ser feito o acampamento, ela é bem extensa, gente. Eu acho que eram uns 15 quilômetros. E se já não bastasse a gente ter que fazer essa caminhada no dia do acampamento, a gente tinha que fazer um treino da caminhada. Então a gente fazia todo o percurso antes pra depois no dia do acampamento fazer depois. Então também eles explicam sobre a marcha. E tem todo o procedimento, como as turmas vão sair, etc. Mas eu não vou ficar falando muito a fundo aqui pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá, gente? Também vai perder a graça, né? Algumas coisas vocês têm que ficar sabendo só lá no dia mesmo. Quando o acampamento tá chegando, a gente recebe uma lista, eles colocam, né, no painel lá de avisos, uma lista que a gente fica sabendo o nosso número, como eu já falei pra vocês, quem vai ser o nosso canga, e também tem uma lista de coisas que a gente tem que comprar pra levar no dia do acampamento. Algumas coisas vocês já vão ter, né, que já vão ser coisas que estavam no enxoval, e outras vocês vão ter que comprar, como por exemplo aquela camuflagem, né, que a gente passa, aquela pastinha, sabe, que passa pra fazer a camuflagem. Isso vocês vão ter que comprar. E, gente, também tem uma preparação que eles explicam no dia da palestra também, de como é a arrumação daquela mochila, sabe, que a gente leva no dia do acampamento. Se vocês repararem, tem tipo um negócio preto atrás. Aquilo preto é a manta. E a manta a gente não pode levar de qualquer jeito, por isso que todo mundo fica padronizado, né, com ela parecendo uma salsicha, sabe? Assim, atrás preto. E a gente que tem que fazer aquilo. Eles explicam como é que se faz pra deixar a manta daquele jeito, né? Com plástico, como enroscar ela e deixar ela bem vedada, né? Pra se no caso tiver que entrar na água ou chover, não entrar água dentro desse plástico e molhar a manta. Na noite do acampamento, quando tiver ali, né, na madrugada, a partir das
3, 4 horas da manhã, vai ter o acionamento. Eu vou contar porque vocês vão saber, gente. Na minha turma toda sabia que ia ter um acionamento pro acampamento. Então não é mistério nenhum, todo mundo acaba sabendo que tem esse acionamento. Então vocês vão ser acionados. E pra quem não sabe o que seria esse acionamento, é quando a gente é acordado com bomba, com eles gritando, batendo em tudo, acordado no susto mesmo. E tem que sair. Quando a gente é acionado, a gente vai direto pro pátio do corpo de alunos e a gente vai ter que botar no chão, né? Tudo que tá dentro da mochila vai ter que colocar no chão pra eles verem se a gente tá levando tudo. Eles vão perguntando onde que estão as coisas e vocês vão ter que ir mostrando. Por isso que acaba não sendo muito bizu também ficar colocando as coisas muito vedadas, porque depois, às vezes eles pedem pra tirar, é horrível, gente, porque é tudo muito rápido. A gente vai ter que colocar muito rápido no chão e depois guardar tudo de novo dentro da mochila a tempo pra entrar em forma e ir pra marcha. E no acampamento, gente, a gente tem diversas instruções lá. Tem a instrução de rastejo, que é aquela, né, feita na lama mesmo. Tem aquela de transcurso d'água, que é feito na água, né? Não precisa saber nadar, porque dá pra encostar o pé no chão, tá? E também tem aquela que a gente faz na corda em cima, né? Uma que a gente faz na corda embaixo, mas a gente vai segurando na corda pelo lago. E outras que a gente aprende flutuação, esse tipo de coisa. Então não precisa nadar, tá? Se você não souber nadar, você vai conseguir se virar lá. E além dessas instruções, a gente tem instrução, por exemplo, de como fazer uma fogueira, como montar uma barraca. A gente tem lá no dia também as instruções de nós, né? E amarrações de novo. E tem várias instruções lá, gente, mas as principais são o bivac e o AVOT. E o AVOT, gente, significa áudio, visão, olfato e tato. Também é uma experiência muito legal, gente, que realmente, né, usa a questão da visão, do olfato e do tato, então é tudo durante a noite, é muito legal, uma experiência muito legal que eu não vou falar pra vocês, senão vai perder toda a graça também, tá? E, gente, das duas, a que eu preferi mais foi o bivac, que foi como se fosse um acampamento mesmo, quando a gente acampa sozinho, se vira lá pra fazer as coisas. Porque, cara, eu lembro que eu tava muito cansada mesmo, mas teve uma hora que eu parei assim pra pensar, caraca, olha o que eu tô vivendo, cara. Isso que eu tô fazendo aqui eu não ia passar em lugar nenhum. Quando, em que emprego, em que trabalho ou em que lugar que eu ia passar por uma coisa dessa. É uma experiência, assim, na hora você vai achar muito cansativa, horrível, mas se você parar pra pensar, cara, você não teria essa experiência em lugar nenhum. E, cara, o acampamento é uma das etapas, assim, que você vai ter história pra contar pra sua vida toda. E é uma das etapas, né, da formação mais, assim, engraçadas. Depois que passa, a gente fica lembrando das coisas e fica rindo. É muito engraçado. E falando sobre as etapas favoritas, né? Agora vamos falar as que eu não gostei muito, tá? Que foi a orientação. A orientação, como eu já falei pra vocês, é quando a gente tem que se orientar no meio do mato. E lá a gente tava colocando em prática mesmo. E tem duas vezes, né? Vai ter orientação durante a noite e orientação durante o dia. As duas foram horríveis pra mim, gente. Porque assim, a gente tá muito cansado, é complicado. Fica sempre uma pessoa com mapa, né, responsável por achar as pistas. A gente tem que seguir, né, achar essas pistas para formar, por exemplo, uma palavra para conseguir voltar. A gente não pode voltar antes de conseguir desvendar, né, esse mistério. E tem, além da preocupação de conseguir achar as pistas no meio do mato, né, da selva lá, a gente tem a preocupação com os nossos companheiros, né, porque o cansaço nessa hora da orientação já tá muito grande, tá todo mundo com muito sono. E um dos problemas, né, de estar com muito sono e cansado, a gente começa a perder a noção das coisas, a gente tem sonambulismo, então tem que prestar muita atenção, porque ficam outras pessoas, né, das turmas mais antigas escondidas ali, e tem aquela questão de poder virar prisioneiros de guerra. Então a gente tem que conseguir ficar todo mundo junto pra chegar todo mundo junto no final. Se a gente chegar com alguém faltando lá, já sabe, né? Além dessa preocupação da gente ter que achar as pistas, a gente tem que ir se segurando, né? A gente vai segurando um do outro pra todo mundo chegar junto, ninguém ficar pra trás. Eu era uma das pessoas que ficava mais acordada, que tava melhor, assim, do grupo, era eu. Então eu fui a última, né? Na fileira que a gente fez, eu ficava por último pra tomar conta, né? Ver que ninguém tá ficando pra trás. Só que teve uma hora, gente, que eu fiquei com tanto sono que eu me lembro que eu tava acordada, olhando pra frente. Daqui a pouco eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu continuei andando e depois, quando a minha consciência voltou,
Eu já não sabia onde que eu tava, eu tinha me perdido do meu grupo, eu fiquei desesperada. Aí eu comecei a seguir um outro grupo que passou por mim e mais pra frente eu consegui achar o meu. A gente fica literalmente parecendo zumbi, gente. A gente anda, a gente faz tudo, mas a nossa consciência é como se a gente estivesse dormindo acordado mesmo. Por isso que é muito importante ter esse cuidado, ter uma pessoa tomando conta, né? No caso, eu era mais acordada e acabei tendo sonambulismo, né? Eu dormi de olho aberto, continuei andando, fazendo tudo, mas a minha consciência tava longe. Gente, talvez agora faça um pouco de barulho de criança brincando, tá? Porque elas chegaram ali na quadra. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é sobre higiene e comida, que vocês costumam ficar muito curiosos. Como é que é o banho, como é que faz pra ir no banheiro. Lá, gente, o nosso banho, sei lá, é 1 segundo, a gente faz com roupa mesmo. É horrível, gente, não dá muito pra tomar banho, não. E na minha turma, eu fui primeiro na água e depois eu fui na pista de rastejo. Então eu fiquei o resto do acampamento toda cheia de lama e nem a saída rapidinho no banho adiantava, porque não dá pra tomar um banho direito, não, gente. E como que é o banheiro? O banheiro vai ter uma tenda, né? E nessa tenda vai ter um buraco no chão, que não se chama buraco, alguém já me corrigiu que eu fico falando que vai ter um buraco no chão. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, tá? Desse buraco, que eu sei que não é buraco o nome, que é onde a gente faz as nossas necessidades. Eu só fiz xixi no acampamento, gente, eu não fiz o número 2, a gente não come direito, só tem a ração. A ração, alguns gostam, outros não, dá pra comer, gente, a ração, mas eu não gostei muito, a única coisa que eu consegui comer da ração foi a salsicha. E além das coisas salgadas, veio algumas coisas doces. Então, jujuba, pé de moleque, por exemplo. Então, eu sobrevivi com isso, com as coisas doces. Depois, né, no final do acampamento, vai ter a camuflagem. Eles ensinam a gente a camuflar o rosto. E depois a gente faz a marcha de volta pra casa. Tem muito mais coisas que vão acontecer no acampamento, tá, gente? Só que eu não vou falar tudo aqui porque vocês precisam saber só no dia mesmo. Uma das orientações que a gente tem lá também, que eu acabei não falando pra vocês, é sobre o transporte de feridos. E na hora de voltar, né, da volta pra escola, a gente faz esse transporte de feridos de novo. É bem ruim, gente, porque se a pessoa tá ferida, ela não vai conseguir carregar a mochila e o mosquetão dela. Então sempre a gente tem que ficar se revezando, tipo com 2 mochilas, uma na frente e outra atrás, e 2 mosquetões. Nesse momento a gente já tá super exaustos. Eu não dormi, eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu tava muito cansada, com dor nas costas, com dor em tudo qualquer lugar. E nessa volta pra escola, eles dão a feijoada, né, de recompensa. E depois também teve um cachorro quente com suco, que foi o melhor de tudo, gente. Nunca comi um cachorro quente tão bom, nunca bebi um suco tão bom. E o pior de tudo, gente, assim, algumas pessoas gostam, outras não, né? Mas quando a gente tava voltando, a gente teve como se fosse uma formatura. Tudo que eu não queria também era ter uma formatura, eu só queria ir pro meu alojamento, tomar um banho e deitar. Eu lembro que eu fiquei bem mal mesmo. Então, gente, o acampamento foi a pior etapa da formação pra mim, tá? Como eu falei, eu não consegui comer direito, só sobrevivi dos docinhos que veio. Fiquei 3 dias sem dormir, fiquei muito cansada, é uma atividade muito cansativa, que já era de se esperar, né, gente? É uma situação assim, simulando uma situação assim de guerra, em um local que a gente não teria recursos nenhum. E é isso, né? Militarismo é isso mesmo. Saber se virar lá na selva, saber acender uma fogueira, fazer uma barraca, saber sobreviver. E é isso. Então não é pra se esperar uma luxúria lá no meio do mato. E é isso mesmo. Na Iara a gente só tem um acampamento, tá? Tanto pro CFS quanto pro EAGS. É só um acampamento na formação. O acampamento foi uma das piores etapas pra mim, mas também foi uma das melhores, porque como eu falei pra vocês, a experiência que vocês vão ter lá vai ficar marcado pra sua vida inteira. Cara, quando você estiver lá no acampamento, tenta refletir sobre tudo que você tá passando, sobre aquela experiência que você tá tendo. É surreal, gente. É ruim, mas é muito bom. Pode ter certeza disso, que você vai sair de lá muito mais humilde, dando valor muito mais às coisas simples da vida, como ter um banheiro para tomar um banho, simplesmente um vaso no chão, ter uma comida, ter onde fazer comida, saber onde arranjar a sua comida. Então tudo isso você vai começar a refletir muito mais depois de ter passado por essa experiência, que é o acampamento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, que eu tenho certeza que vocês ficaram, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e tchau!